vocês. Hoje nós teremos uma sistematização de geografia, mas antes nós vamos iniciar com as correções. Abram na página 326. Nós temos ali o super desafio, que é uma pesquisa, e nós estaremos corrigindo na nossa live. Página 327. Número 1. Observe o mapa abaixo e responda às questões. A. Quais são as formas de relevo existentes no Brasil? Planalto, planície e depressão. B. Quais são as cores predominantes no mapa? Nesse mapa que vocês estão observando aí. Nós podemos ver a cor marrom e uma cor bege. C. O que essas cores representam? Elas representam os planaltos e as depressões. D. Qual é a forma de relevo predominante no local onde você vive? Isso também nós iremos corrigir na nossa live, tá bom? Vamos para a página 329. 1. Assinale as palavras que devem compor cada frase a partir da análise da imagem e das informações do texto, tá? Na primeira frase, vocês vão sublinhar a palavra salgada e nos mares e oceanos. Na segunda, vocês vão sublinhar geleiras e icebergs. E na terceira, aquíferos, rios e lagos. Vamos agora para a página 330, que também nós iremos corrigir na nossa live. Não esqueçam que a nossa live é segunda, quarta e sexta às 11 horas. Página 331, vamos fazer a leitura do texto. Peguem o seu marcador, tá? Para a gente estar sublinhando aquilo que for necessário. Brasil, principais regiões hidrográficas. O Brasil tem uma das maiores concentrações de rios do mundo. Sua hidrografia é muito rica e variada, de maneira que há vários rios com grandes volumes e alta vazão de água. Lá no glossário tem a informação do que significa vazão. Vocês também podem estar marcando, tá? Rapidez com qual volume e ou massa de água de um rio escoa. Então marque também no glossário. O mapa a seguir mostra as principais bacias hidrográficas brasileiras e seus rios. Bacia hidrográfica é uma área ocupada por um rio principal e seus afluentes, por onde as águas da superfície e as subterrâneas escoam. Marquem isso. Bacia hidrográfica é uma área ocupada por um rio principal e seus afluentes, por onde as águas da superfície e as subterrâneas escoam, ok? Então, aqui nós estamos marcando o que é bacia hidrográfica. Temos o mapa das regiões hidrográficas brasileiras, logo aí embaixo, com a legenda informando, né, colocando para vocês todas as informações relacionadas a essas bacias hidrográficas. Página 332. Vocês irão responder a questão 1, 2 e 3, ok? Agora vamos para rios, planaltos e rios e planícies, tá? Nós vamos estar falando agora um pouquinho, falamos sobre bacias hidrográficas, agora a gente vai falar dos rios. Rios de planaltos e rios de planícies. Observe as fotografias dos rios Amazonas e São Francisco. Os rios possuem características próprias, pois depende de diversos fatores, como relevo, vegetação, clima e interferência humana, tá? A gente vai ver em algumas imagens o porquê da interferência humana, o que muda nessa interferência humana, né? Que o homem interfere. A maior parte dos rios brasileiros não seca. São rios permanentes ou perenes. Eles são aproveitados para o transporte de pessoas e mercadorias, pesca, abastecimento das cidades, para a agricultura por meio da irrigação e para a produção de energia hidrelétrica. Vamos observar aí
né? Vocês vão observar aí as imagens do Rio Amazonas e do Rio São Francisco, tá vendo, ó? O Rio Amazonas, ele percorre regiões de planícies. E na imagem a gente pode observar que já o São Francisco já percorre regiões de planaltos. O Rio Amazonas, ele é muito utilizado para navegação de transporte. E se vocês observarem na imagem, o Rio São Francisco, ele também é usado para recreação e lazer. Vocês podem estar observando aí a paisagem, né, a imagem, informando os dois rios. Vamos para a página 33. Vamos ler aqui sobre o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e percorre áreas de Planalto. Ele atravessa a conhecida região do Vale da Paraíba e é o mais importante do estado do Rio de Janeiro. Vamos marcar aí. O Rio Paraíba do Sul é o mais importante do estado do Rio de Janeiro, tá? Do nosso estado. O Rio Amazonas é o maior rio brasileiro, mas não tem sua nascente no Brasil. Ele fica, né? A nascente dele fica na região dos Andes, no Peru. No Brasil, ele percorre a planície amazônica na região norte. Ele é importante para os habitantes dessa região que o utilizam para o abastecimento de água, pesca e navegação. Já o Rio São Francisco é um rio totalmente brasileiro, ou seja, a nascente dele também é no Brasil. Ele tem sua nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Sua foz é no Oceano Atlântico. Ele atravessa áreas de planaltos e locais de clima quente e seco. Na época da seca, alguns de seus afluentes secam. São os chamados rios temporários ou intermitentes. Esse não é o caso do Rio São Francisco, pois apesar de haver uma diminuição em seu volume de água, ele não seca. Por isso é um rio muito importante para o abastecimento, a irrigação e o transporte. E por percorrer terrenos acidentados pelo Planalto, também é utilizado para a produção de energia elétrica. Há 6 hidrelétricas no curso do Rio São Francisco. Aqui nós podemos observar a usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, que fica em Petrolândia, em Pernambuco, que é na divisa, né, do estado da Bahia, ok? Vamos agora para a página 334. Vamos falar agora um pouquinho sobre alterações no relevo e a hidrografia por interferência humana, né? Como que o homem interfere. As formas de relevo e os rios podem ser transformados pelas pessoas. Em novembro de 2015, uma barragem que continha uma grande quantidade de lama com rejeitos de minério se rompeu em Mariana, Minas Gerais. Isso foi muito falado na época e até hoje comentam esse assunto. Essa lama com produtos tóxicos espalhou-se pela região. Quando ocupam espaço, as pessoas podem alterar morros, aterrar áreas, desviar os cursos do rio ou até mesmo poluí-los. Essas modificações trazem impactos ao meio ambiente. É onde acontece, né, esses deslizamentos, é onde a gente pode observar que algumas casas são destruídas, pessoas acabam morrendo, porque ali existia um rio e eles aterram, um dia aquilo pode realmente desabar e ser destruído por esse próprio rio. Então vocês vão observar agora também a imagem das alterações do relevo nesse desastre aí, ó. A gente pode notar o quê? Que a lama, ela invadiu e provocou alterações no solo e também na vegetação. A vegetação também é muito afetada por causa disso, ok? Antes das atividades finais, a Andréia vai falar rapidinho sobre essa sistematização do relevo,
O que é o relevo, né? O relevo são as diferentes formas da superfície terrestre. As principais formas de relevos que encontramos na Terra são montanhas, planaltos, planícies e depressões. Isso é na Terra. Agora, as formas de relevo existentes no Brasil, planalto, planície e depressão, tá bom? Aqui nós vamos ver, os vulcões e cordilheiras são exemplos de relevo que resultam forças internas da Terra. Aqui na hidrografia, o que nós falamos hoje? Bacia hidrográfica é uma área ocupada por um rio principal, que tem uma nascente geralmente em um local com maior altitude e seus afluentes. E as partes de um rio, nascente, meandro, afluente e foz, ok? Já na página 335 até a página 337 são as atividades finais que vocês vão estar fazendo. E só quero comentar com vocês na questão 7 da página 337, que pede para vocês observar o esquema e escrever as partes de um rio. Ou seja, vocês deverão colocar, né, nos locais corretos. Aqui, como a tia Andréia já informou, as partes de um rio: nascente, meandro, afluente e foz. Nesse exercício, a nascente ela pode ser repetida, tá bom? Pode aparecer mais de uma vez, tá ok? Tia Andréia vai ficando por aqui com mais uma videoaula de geografia, tá? Qualquer dúvida, tiraremos na live. Um beijo e até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.